Bom dia, meu querido. Deus abençoe a tua vida. Que bom estarmos aqui mais uma vez para meditarmos na vida, obra e ordem do nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo. Nós estamos nessa caminhada aqui toda quinta-feira no nosso canal Leiva Martins, Novo e Vivo Caminho. Se você não assinou, convido você a assinar o nosso canal e receber as quintas-feiras e as segundas-feiras também palavras e meditações bíblicas aqui e muitas outras coisas que Deus tem dado, a gente vai liberando conforme a direção e a graça do Senhor em nossa vida. Amém? Hoje, dia 17 de março de 2022, nós estamos agora meditando na sexta verdade sobre a vida, obra e ordem de Jesus. E essa sexta verdade, ela declara: Jesus ressuscitou. Amém? Jesus ressuscitou. E o texto base que nós vamos utilizar para meditar sobre essa sexta verdade é Atos 2, 24, onde a Bíblia nos diz assim: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Aleluia! É tremendo a gente meditar nisso, porque, de fato, a obra de Jesus, ela não terminou na sua crucificação, na sua morte física, na sua morte tão sangrenta e dramática como foi a morte de Jesus. Ali não é o fim da história, graças a Deus. Né? O nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou corporalmente, amém? O seu corpo ressuscitou, né? O seu corpo físico foi transformado na ressurreição, né? E assumiu o seu formato definitivo, como está até hoje, um corpo glorificado, ressurreto, vitorioso, né? Nós vemos a amplificação dessa verdade lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo ensina a doutrina da ressurreição e diz que Cristo é como a primícia dos que dormem, né? Ou seja, o primeiro a ser ressuscitado nessa forma glorificada. E assim como ele ressuscitou, nós também temos a esperança de um dia sermos como ele é, né? Paulo declara isso em 1 Coríntios 15 e também João declara isso na sua primeira carta, capítulo 3, versículos 2 e 3, que nós seremos como ele é, com o mesmo corpo glorificado, com o mesmo corpo eterno, que não morre mais, não sente mais dor, que não chora mais, né? Porque toda a aflição desse presente estado de coisas vai passar e nós viveremos na eternidade com Jesus, com um corpo glorificado semelhante ao dele. Amém? E agora voltando para a pessoa de Jesus, né? Nós entendemos que o seu corpo ressuscitou. Não era possível que ele fosse retido pela morte. E por que não foi possível ele ser retido pela morte? A Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. O pagamento, né, pelo pecado é a morte. É a separação de Deus. Isso é morte física, espiritual, em todos os sentidos. Então, se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado, ele seria contado como mentiroso, porque ele dizia ser filho de Deus, dizia ser santo e não era santo. Se ele não tivesse ressuscitado, ele estaria declarando, dizendo que era pecador, ou seja, seria tido como mentiroso, né? Então, por isso que a ressurreição de Cristo ela é muito importante, porque a ressurreição de Cristo atesta que ele é quem ele dizia ser. De fato, Jesus é tudo aquilo que ele dizia ser. O Filho de Deus que veio em carne, né? A exata expressão de Deus Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um, e de fato ele era. Imagina se tudo isso fosse mentira. Ele não teria ressuscitado, teria sido contado como um pecador. Mas Jesus viveu uma vida perfeita e irrepreensível, como nós já lemos. Ele fez uma obra tremenda e grandiosa. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou corporalmente, porque ele é santo. Amém?
Por isso não era possível que a morte o retivesse na sepultura. Jesus ressuscitou. E como Davi profeticamente anunciou no Salmo 16, 1000 anos antes da vinda terrena de Cristo, né? Ele não permitirá, né? O Senhor não permitirá que ele permaneça na morte, nem que o teu santo veja corrupção, né? Nem que o corpo de Cristo fosse corrompido. Deus Pai não permitiu isso. Deus Pai preservou e ressuscitou o corpo de Jesus, né? Paulo fala disso também em Romanos 8, o Espírito que vivificou a Jesus dentre os mortos também vivificará os vossos corpos mortais, para que a gente viva uma vida de ressurreição em sua presença. Aleluia! Então, a ressurreição de Cristo prova que realmente ele veio do Pai, falou da parte do Pai e ele era quem ele dizia ser, né? A ressurreição de Cristo também é o fundamento da nossa ressurreição. Aleluia! Então, quando nós vemos essa ressurreição, a gente se alegra, porque a gente sabe que a nossa vida não é só esse presente estado de coisas. A gente sabe que vai chegar um dia em que a nossa salvação será plenamente consumada, né? Quando o nosso corpo será glorificado, e aí nós poderemos cantar, né, aquele hino de vitória. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Né? Então vai chegar o dia em que a gente vai poder cantar isso, né, com liberdade, porque o nosso corpo será totalmente redimido e transformado pela glória de Deus. Aleluia! Eu quero chegar lá, eu quero passar por isso, né? Eu não quero viver eternamente separado do meu Deus. Eu quero viver com meu corpo glorificado e junto dele eternamente. Aleluia! Essa é a minha esperança. Aleluia! Então, queridos, Deus ressuscitou Jesus, rompeu os grilhões da morte. Era impossível ele ficar retido na morte, porque Jesus é santo. Aleluia! Jesus é santo. Vamos ler aqui um texto rapidamente de 1 Coríntios 15, os versículos 20 a 22, que diz assim: Mas de fato, pense bem nisso, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aleluia! Essa é a minha esperança. Como ele mesmo declarou para Maria e Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Isso é muito precioso, isso é muito tremendo. Isso é crer ou não crer, meu querido. Ou você crê nessa verdade, ou você não crê. Não tem meio termo diante de uma palavra tão gloriosa. Ou isso é uma maluquice sem tamanho, ou é a verdade. E eu prefiro crer que é verdade, porque eu tenho experimentado dessa verdade na minha vida. Aleluia! Tenho experimentado a alegria da vida eterna. Já recebi a vida eterna. Todo aquele que crê em Cristo já passou da morte para a vida. Já desfruta da vida eterna aqui e agora. Então, quando a gente partir desse corpo, vai ser uma continuidade de viver uma vida eterna com Jesus. Aleluia! Então, de fato, é um fato. A ressurreição é um fato. O poder com que os apóstolos, com que a igreja primitiva pregava essa verdade, demonstra que ela é um fato. Não é uma ideia bem contada, né? É um fato. Jesus ressuscitou, Jesus foi visto, né, a olho vivo, a olho nu, por cerca de 500 pessoas após a sua ressurreição. O livro de Atos fala disso, né? Então é um fato a ressurreição de Cristo. Nada explica o poder, a autoridade daquela igreja primitiva, de gente inculta, de gente empobrecida, de gente sem status, virar o mundo de ponta cabeça. Eles tinham uma forte convicção de um fato, a ressurreição de Jesus. Aleluia!
Então, Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele é a primícia dos que dormem, né? Como eu falei, ele é a figura daquilo que nós passaremos também. Ele foi o primeiro a ressuscitar, depois os mortos em Cristo também ressuscitarão, e aqueles que estão vivos, quando da vinda do Senhor, serão transformados à semelhança desse corpo glorificado, e assim viveremos para sempre com o Senhor. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. A morte, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Isso é tremendo. Então, por um homem, como eu já falei em outra ministração, Adão pecou nesse corpo físico aqui, né? Então era próprio, era devido, era adequado que nesse corpo físico humano também um homem trouxesse a vida eterna. E esse homem, o segundo Adão, se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aleluia, veio a ressurreição dos mortos por Jesus Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, né? Ou seja, todos nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos pais terrenos, também em Cristo nós herdamos a vida eterna. Aleluia. Então, Jesus ressuscitou e isso impacta diretamente, tremendamente as nossas vidas. Porque a vida que nós vivemos agora já é uma vida de ressurreição. E se você não desfruta isso, pense bem se você realmente tem uma aliança com Cristo. Porque todo aquele que tem uma aliança com Cristo partilha dessa vida, respira essa vida, vive essa vida nova em Jesus Cristo. Amém, querido? Feche os teus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te exaltamos, te bendizemos, porque temos a plena certeza desse fato, da tua ressurreição. Ó Deus, mas nós não apenas queremos que este fato fique no passado, seja uma memória distante, perdida na história da igreja. Este fato é real hoje, aqui e agora, na vida de cada um que ouve essa palavra. O mesmo Espírito que vivificou a Jesus dentre os mortos, vivifica hoje os nossos corpos mortais, para que a gente viva uma vida plena em tua presença. Por isso, Senhor, eu te agradeço, Senhor, ó Deus, por esta obra tremenda que o Senhor realizou, por esta ressurreição gloriosa que nos dá a esperança de uma vida eterna contigo. Eu te peço que o Senhor reavive essa esperança no coração, no íntimo de cada um que ouve essa palavra, que recebam esse sopro de ressurreição em suas caminhadas, Pai. E assim o teu nome e o teu reino cresçam, se amplifiquem na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela tua presença e pela tua graça derramada por meio da tua palavra neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Obrigado por ter ouvido essa palavra. Que Deus abençoe a tua vida. Com a permissão de Deus, com a graça de Deus, quinta-feira que vem nós continuamos nessa meditação, né? E que você possa ser edificado. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir uma palavra de vida e de ressurreição. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um bom restante de semana na presença de Jesus e seja luz.